Antes mesmo de você saber o que era filosofia, alguém já te ensinava, na prática, o que é coragem diante da dor, temperança diante do caos, justiça em cada decisão e sabedoria nos momentos de silêncio. Essa pessoa era sua mãe, e talvez você nunca tenha percebido. Mas enquanto filósofos escreviam tratados sobre virtude, ela estava ali, todos os dias, vivendo isso com o coração aberto, as mãos calejadas e a alma firme. O legado das mães vai muito além de datas comemorativas. Ele é eterno. E hoje, vamos revelar como as mães personificam as virtudes estoicas mais profundas, e porque esse legado é um guia temporal para todos nós. Então, se você já sentiu que sua mãe foi sua primeira mentora, esse vídeo é para você. No estoicismo, falamos muito sobre disciplina, razão, virtude, autocontrole. Mas no mundo real, longe dos livros e das frases bonitas, quem carrega esses valores no corpo e na alma são elas, as mães. Muitas vezes sem tempo para si mesmas, mas com tempo para cuidar de todos. Sem aplausos, sem medalhas, mas com uma força que atravessa gerações. Mães não só nos deram a vida, elas nos ensinaram a vivê-la com propósito. Neste vídeo, vamos refletir juntos sobre como as 4 grandes virtudes do estoicismo, sabedoria, coragem, temperança e justiça, aparecem no cotidiano das mães. E como reconhecer esse legado pode transformar a maneira como enxergamos nossa própria jornada. E antes de continuar, me responda com o coração. Qual foi a maior lição de vida que sua mãe te ensinou, sem precisar dizer nenhuma palavra? Escreve nos comentários. Sua história pode tocar outras pessoas. Se essa mensagem já te tocou de alguma forma, deixe o seu like agora mesmo e se inscreva no canal. Assim, a gente espalha ainda mais esse legado de sabedoria que vem das mães e toca mais corações por aí. Virtude 1, sabedoria, o instinto silencioso das mães. Epicteto escreveu essa frase: a sabedoria é a capacidade de distinguir o que está sob o nosso controle e o que não está. Quando somos jovens, achamos que sabedoria vem com diplomas, livros caros ou discursos elaborados. Mas, com o tempo, a gente percebe que a verdadeira sabedoria, aquela que muda vidas, quase sempre vem em silêncio. E, muitas vezes, vem da nossa mãe. Pense por um instante, naquela vez em que você caiu e achou que o mundo tinha acabado. E ela não te carregou nos braços, mas olhou firme e disse: levanta, você consegue. Naquela hora, talvez tenha parecido dureza. Mas hoje, olhando para trás, você entende, aquilo era sabedoria. Era ela te ensinando a não fugir da dor, mas a lidar com ela. Era ela mostrando que a vida exige força, e que você tinha essa força dentro de si. Uma mãe que ensina o filho a usar o cartão de crédito com consciência. Que não dá tudo o que o filho quer, mas tudo o que ele realmente precisa. Que diz não quando é mais fácil dizer sim. Essa mãe está plantando sementes de autonomia. Está dizendo, sem dizer, eu não estarei aqui para sempre, mas minha sabedoria vai com você. Epicteto dizia que o sábio foca apenas no que está sob seu controle. E o que está sob o controle de uma mãe, no fundo, nunca foi o futuro do filho, mas os valores que ela planta no presente. Ela não decide o destino, mas ensina o caminho. E você? Qual foi a maior lição de sabedoria que sua mãe te ensinou? Não com palavras, mas com atitudes. Conte a sua história. Compartilhar isso pode ser um presente para quem está assistindo agora e precisa de uma direção. A sabedoria das mães não vem de fórmulas prontas. Vem do olhar atento, do silêncio respeitoso, da escolha difícil feita por amor. Talvez por isso elas nunca se chamem de sábias. Mas sem elas, muitos de nós jamais teríamos aprendido o que é realmente viver com sabedoria. Virtude 2, coragem, a força silenciosa que só as mães têm. Sêneca escreveu: a coragem não é a ausência do medo, é agir apesar dele.
Muita gente acha que coragem tem a ver com enfrentar multidões, subir no palco ou partir para a luta. Mas coragem real é levantar todos os dias, com medo, com dúvidas, com cansaço, e ainda assim escolher amar. E ninguém faz isso melhor do que uma mãe. Imagine uma mãe solo que acorda antes do sol nascer, pega 2 ônibus para chegar ao trabalho, volta no fim do dia exausta, e ainda encontra forças para ajudar o filho com a lição de casa. Ninguém vê. Ninguém aplaude. Mas ela continua. Porque ela sabe que desistir não é uma opção. Ou aquela mãe que enfrenta o diagnóstico de um filho doente, que segura o choro na frente dele, que vira especialista em exames, consultas, remédios, enquanto por dentro está em pedaços. Isso não é fraqueza. Isso é coragem em estado puro. Isso é estoicismo vivido na pele. Os estoicos diziam que devemos abraçar a dor com dignidade. E o que uma mãe faz quando protege, mesmo sem proteção? Quando apoia, mesmo sem apoio? Ela está encarnando a coragem estoica. Não com discursos, mas com ações diárias. Como dizia Marco Aurélio, a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. E mães escolhem seguir em frente, todos os dias. Qual foi o momento em que você percebeu que sua mãe era muito mais forte do que imaginava? Comenta aqui. A sua história pode inspirar alguém que esteja passando por um momento difícil agora. A coragem das mães não aparece em manchetes, mas aparece na forma como elas agem, mesmo quando ninguém está olhando. Elas não pedem reconhecimento. Só querem ver os filhos bem. E isso já é mais do que qualquer medalha. Virtude 3. Temperança. O equilíbrio que mora no coração das mães. Nada em excesso. Inscrição do Templo de Apolo, reverenciada pelos estoicos. Como é que alguém consegue manter o equilíbrio quando tudo ao redor está um caos? Como alguém consegue dosar firmeza com carinho, autoridade com afeto, sacrifício com presença? A resposta está em quem você menos imagina. Nas mães. Uma mãe pode estar exausta, sem tempo para si, preocupada com contas, dores, trabalho. Mas, ainda assim, ela respira fundo e escolhe não descontar nos filhos. Ela sorri quando queria chorar. Ela escuta quando o mundo inteiro só grita. E quando ela sente que vai explodir, ela respira de novo e segue. Isso é temperança. Isso é domínio próprio. Isso é estoicismo na forma mais pura e humana. Pense numa mãe que quer ver o filho feliz, mas não cede a tudo que ele pede. Ela poderia mimar, dar presentes sem limites, compensar o tempo ausente com consumo. Mas ela escolhe educar com equilíbrio. Porque ela sabe, amor de verdade não é fazer tudo pelo filho, é ensinar o filho a fazer por si mesmo. Os estoicos viam a temperança como a arte de saber quando parar. E isso é o que as mães fazem, todos os dias, em cada decisão. Elas medem palavras para não ferir. Elas controlam impulsos para não exagerar. Elas administram o lar como verdadeiras filósofas, conscientes de que o excesso, até mesmo do amor mal dosado, pode prejudicar. Você lembra de alguma vez em que sua mãe segurou uma reação, só para te proteger? Escreve sua experiência. É nos pequenos gestos que a temperança delas mais brilha. Mães não são perfeitas, mas elas têm algo que poucos desenvolvem: a sabedoria de escolher as batalhas certas, a força de se conter quando seria mais fácil explodir, a beleza de encontrar equilíbrio, mesmo dentro do caos. E isso é um ensinamento que levamos para a vida toda. Virtude 4. Justiça. O amor que luta pelo que é certo. Marco Aurélio escreveu em seu diário: a justiça é a virtude que dá a cada um o que lhe é devido. Se existe alguém que luta até o fim por aquilo que é certo, que defende o fraco, protege o que ama e jamais se cala diante de uma injustiça, essa pessoa é uma mãe. E não porque ela busca reconhecimento, mas porque dentro dela existe uma bússola natural,
Um senso de dever que nenhuma dificuldade consegue apagar. Quantas vezes uma mãe foi até a escola, não por vaidade, mas para garantir que o filho fosse respeitado? Quantas vezes ela defendeu o filho mesmo sendo criticada, mal interpretada, julgada? Quantas mães enfrentaram o sistema inteiro, preconceitos e portas fechadas, para garantir ao filho o direito de simplesmente existir com dignidade? Pense numa mãe de periferia, que luta para conseguir vaga numa boa escola pública, ou numa mãe de uma criança com deficiência, que precisa brigar todo mês para que o filho tenha atendimento básico. Ela poderia se calar. Ela poderia desistir. Mas ela não desiste, porque a justiça, para ela, não é uma opção, é instinto. Os estoicos ensinavam que justiça é viver em harmonia com os outros, respeitando aquilo que é devido a cada ser humano. Uma mãe que educa o filho para não passar por cima dos outros, que ensina a respeitar a todos, desde o porteiro até o professor, está praticando justiça todos os dias. E ela não ensina só com palavras. Ensina com o exemplo. Qual foi a maior atitude de justiça que você já viu sua mãe tomar? Sua história pode tocar alguém que está precisando lembrar que ainda existe gente que luta pelo certo. A justiça das mães não está nas leis, nem nas regras. Está na forma como elas defendem, como elas ensinam a respeitar, e como elas amam com firmeza e compaixão. Uma mãe justa não quer que o filho vença a qualquer custo. Ela quer que ele vença, sem perder a alma no caminho. As mães não estudaram estoicismo em livros, mas vivem, todos os dias, as lições mais profundas dessa filosofia milenar. Elas nos mostram que coragem não é gritar, é continuar, mesmo com medo. Que temperança não é frieza, é equilíbrio no meio do caos. Que justiça não é só punir o mal, é proteger o bem com tudo que se tem. E que sabedoria não vem com títulos, mas com o amor vivido na prática. O maior legado de uma mãe não é o que ela deixa, é o que ela planta em silêncio, dentro do coração dos filhos. Virtudes que não envelhecem, que não se perdem com o tempo. Virtudes que moldam gerações, e permanecem mesmo depois que ela se vai. Escreve aqui nos comentários: minha mãe foi minha primeira mestra estoica. E se ela ainda está por perto, não espere o Dia das Mães para dizer isso a ela. Se esse vídeo tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal, não apenas para ajudar o canal, mas como uma forma de honrar todas as mães que vivem o estoicismo na prática. Compartilha com alguém que precisa lembrar da força que uma mãe tem. E se você quiser continuar aprendendo como aplicar a filosofia estoica na vida real, dá uma olhada nesse vídeo aqui do lado. Ele pode ser o próximo passo na sua jornada.